queridos alunos, que prazer falar com vocês hoje. Nossas aulas, nós estamos tentando retomar, né, as atividades de informática e lembrando qual que era o nosso principal objetivo quando nós implantamos, na verdade, as aulas de informática no colégio. Era que os alunos tivessem contato com a tecnologia, com todas as ferramentas tecnológicas hoje que existem, Photoshop, Illustrator, redes sociais, internet, Windows, Word, Excel, e tantas outras ferramentas que vocês estão tendo aula lá com os nossos professores. E o objetivo era que vocês usassem essas ferramentas de maneira consciente. Desde o início, quando nós pensamos e elaboramos as aulas de informática para o colégio, era que o uso dessas ferramentas fosse feito de maneira consciente, de maneira responsável por vocês. E aí nós escolhemos hoje, como a primeira aula da aula de informática, um tema que vai ser bastante legal e que a gente espera contribuir muito para esse momento de quarentena que vocês estão passando. Hoje, eu e o professor Danilo, acho que a maioria das turmas tiveram aula com o Danilo, comigo o 8º ano teve, e outras turmas também eu tive contato junto com o professor Leandro e com a professora Carla. Então a gente vai resumir um pouco de tudo que vocês tiveram de aula esses meses, para que vocês façam uma atividade. Na verdade são 2 atividades que nós vamos propor aqui no final dessa aula, para que vocês façam e mandem para a gente, para ver o que vocês absorveram dessa aula de informática. Então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que esse período de quarentena serve para a gente repensar muitas coisas, fazer um reflexo de quanta falta faz, né, o contato, o convívio com o ser humano, quanto a gente está sentindo falta disso. E a gente vê esse colégio hoje vazio, sem vocês, pedindo um monte de coisa, solicitando, reclamando sem motivo algum. Como que isso faz falta para a gente? Eu acho que como vocês estão sentindo falta dos amigos de vocês, nós estamos sentindo falta de vocês pedindo 1000 coisas ao mesmo tempo, de vocês o tempo inteiro fazendo solicitações, reclamando, não querendo estudar, outros querendo muito, os conflitos que geravam. A gente percebe como isso faz falta pra gente e como isso faz parte do processo de evolução do ser humano. Então eu espero que esse momento em casa, vocês e os pais de vocês, eu quero que assistam esse vídeo com vocês, entendam a importância da tecnologia, que ela está servindo hoje como um elo entre todo mundo, entre todas as pessoas, entre as instituições e as pessoas, mas como que o contato faz falta hoje para as pessoas. E é isso que a gente quer fazer hoje nessa aula, vocês entenderem como que a tecnologia pode ser uma ferramenta saudável e ajudar nesse momento que nós estamos em isolamento. Eu espero que vocês fiquem em casa até que as autoridades de saúde se manifestem e digam que a gente pode voltar a reconstruir, né, as nossas aulas, reconstruir o nosso ambiente saudável aqui, presencial, todo mundo junto. Então vamos lá, nós vamos deixar disponível na plataforma para vocês um material que ele fala como a informação e como que o processo da tecnologia, como que foi a fase evolutiva, né? Até que a gente chega hoje nos tempos em que tudo circula e tudo acontece num smartphone. Quem dos nossos pais que estão aí com vocês hoje, dos nossos avós, tios, poderia imaginar que em questão de segundo, eu e uma pessoa que está lá na China recebe a mesma informação? Eu sei que vocês já estudaram em História a era da globalização, mas dentro desse material, que é um material que fala sobre a evolução do rádio, televisão, computador, quem imaginaria, né? Eu quero que vocês depois pesquisem, eu acho que muitos já pesquisaram, mas é uma coisa que eu já falei no 8º ano e que eu vou repetir aqui. Steve Jobs. Quem imaginaria? As pessoas trabalhavam, né, na década de 60, 70, com aqueles computadores grandes, gigantes. Quem imaginaria que Steve Jobs fosse revolucionar tudo e trazer os MacBooks, trazer os softwares muito rápidos, capazes de fazer com que a globalização mudasse em questão de anos? Então, assim, essa revolução da era da globalização e hoje a revolução tecnológica que a gente tem, tá tudo dentro desse material que está disponível para vocês lá. Quero que vocês leiam direitinho, pesquisem sobre os autores que nós colocamos lá, quem inventou a televisão, quem inventou o rádio, quem inventou o celular, como que isso chega hoje até a nossa casa, até nossas mãos, porque eu nem falo nossas casas. Uma coisa que nós notamos nos alunos de 6º ano é que a maioria dos alunos não sabiam mexer em mouse. E aí a gente percebe como que mudou, né? Há um tempo atrás, nossas mães colocavam a gente nas aulas de informática para aprender a mexer em computador. Hoje, as aulas de informática, a gente usa um smartphone para criar algumas coisas. A gente usa um smartphone para fazer planilha de Excel, fazer parte contábil de uma empresa. Então, a gente percebe a diferença. Eu quero que vocês discutam isso com os pais de vocês.
Como que era, pai, o seu trabalho sem smartphone, com smartphone? Como que essa evolução se deu, esse processo todo se deu na nossa vida hoje no dia a dia? E aí, uma das coisas que eu falei, né, com os alunos de 8º ano é o seguinte: a gente recebe informação o tempo inteiro. Eu aposto que você agora, enquanto está assistindo essa aula, seu WhatsApp está tocando. A televisão está mandando informação, está chegando no seu Instagram, está chegando no seu LinkedIn, está chegando no seu Facebook. Mas até que ponto essa informação é saudável mesmo? E aí, a nossa atividade hoje, que eu quero que vocês pesquisem, baseado nessa leitura, porque estudar é isso, é a gente rever o passado, rever a história, analisar o que a gente está vivendo e plantar e semear o que nós vamos viver, né? Projetar o futuro em cima disso tudo, do passado que nós vimos, do presente que a gente está vivendo e o que a gente vai projetar no futuro. Isso é a vida, isso é a evolução. Então, assim, depois que vocês lerem esse texto, eu quero que vocês comecem a ver hoje os tipos de informações que a gente recebe. E hoje tem uma informação específica que vai ser matéria da atividade da nossa aula hoje, que são fake news. O que são os fake news? O professor Danilo vai conversar com vocês daqui a pouco sobre como identificar os fake news. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de tomar os cuidados, antes de se manter saudáveis, entender o que são fake news, essas matérias mentirosas, essas reportagens, esses textos, esses vídeos, o que as pessoas não perdem de tempo de vídeo para ganhar like, para ganhar views, para ganhar visualizações no YouTube, para criar fake news, por quê? Ativam um gatilho na nossa cabeça de ver e eles vão ganhando dinheiro com as visualizações. Então as pessoas, eu fico boba como elas perdem tempo para ficar criando isso e manipular a sua cabeça. O professor Danilo vai vir aqui falar com a gente sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: antes de eu compartilhar qualquer informação, antes de eu ler, inclusive, qualquer informação e perder meu tempo de estar fazendo qualquer outra atividade em casa, eu preciso entender o que são fake news, né? Que são essas coisas falsas, mentirosas que eles inventam para mexer com a nossa cabeça e fazer com que a gente fique compartilhando e ganhando visualizações. Então, o professor Danilo vai conversar com vocês sobre esses 8 passos, né, de como manter saudável e identificar o que é um fake news. Sou o professor Danilo. Eu vou complementar a aula da professora Eliane falando com vocês sobre a questão de fake news, notícias falsas que aparecem nas redes sociais, na internet, e quais são as dicas que eu posso deixar para ajudar vocês a evitar cair em pistas e notícias falsas que, na verdade, vão causar muito mais estrago do que realmente vão informar, trazendo informações falsas que podem fazer vocês cometer atitudes que vão causar mais prejuízo do que ajudar. Vamos lá. Primeira dica: avalie a fonte da notícia, sempre, e o conteúdo. Notícias de portais grandes, como Globo.com e etc., sempre dentro de suas páginas de internet, vão ter as pessoas responsáveis pelas notícias de forma bem explícita, editorial explícito, os repórteres vão ser de notório conhecimento. Evite sites em que as pessoas por trás da notícia não são explicitadas dentro do site e você não fica sabendo quem é o autor daquela reportagem, porque assim essas pessoas não estão dando sua cara a tapa e não estão prestando responsabilidade e prestando autoria pelas palavras que estão falando. Difícil de confiar em quem coloca a notícia assim, né? Segunda dica: avalie a estrutura do texto. Textos de notícias falsas costumam ter estruturas alarmantes e vão pedir para você sempre compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, vão usar vários pontos de exclamação. Diz aí, quantas vezes você não viu uma notícia passada no grupo de família do WhatsApp com esse mesmo tipo de estrutura? Evite. Segundo, preste atenção na data de publicação. Às vezes não é nem questão da notícia ser falsa, às vezes é uma notícia fora de época que está sendo colocada para passar uma ideia completamente errada da realidade atual. Às vezes, num período de economia ruim, coloca-se uma notícia de uma economia boa de 10 anos atrás e as pessoas não costumam abrir a manchete e leem apenas o título. Isso acaba gerando uma ideia errada que vai ser compartilhada por muitas e muitas outras pessoas, gerando assim uma fake news
que na verdade era uma notícia verdadeira, mas verdadeira em uma outra época. Leia mais do que o título e o subtítulo. Como eu falei, às vezes só o título de uma notícia, considerando que portais de notícias, óbvio, vão sempre tentar chamar bastante atenção com seus títulos, às vezes um título pode ser mal interpretado ou pode ter bastante sensacionalismo na carga em que foi escrita. Então é sempre bom abrirmos as notícias e buscarmos dentro do texto os detalhes do que realmente está acontecendo. Pesquise em outros sites de conteúdo. Não é prudente, principalmente para a pesquisa, você se ater a apenas uma fonte de notícia. Pesquisa se essa notícia apareceu em outro lugar. Às vezes você vai receber no WhatsApp uma notícia de um acontecimento que, se você pesquisar na internet, tomar a frente de buscar essa informação, você não vai encontrar em lugar nenhum. E isso já é um indicativo muito grande de que seja uma notícia falsa. Atente sempre para a quantidade de fontes que estão noticiando aquele fato, ok? Veja se não se trata de piadas. Existem muitos sites na atualidade que fazem de propósito uma página satírica. As pessoas que acompanham sabem que é uma notícia de mentira, como por exemplo o site Sensacionalista, que é um site com toda a estrutura de um site de reportagem séria, mas ele é feito de propósito para postar notícias falsas, mas de brincadeira, que as pessoas que estão acompanhando sabem que é mentira. Cuidado para você não estar vendo uma notícia que seja de um site desse tipo de proveniência, um site satírico e fictício, ok? Não é culpa do site se a gente se confundir, tem que ter essa atenção, tá? Só compartilhe após checar se a informação é correta. Muitas vezes, principalmente nos grupos de WhatsApp, falando nisso, precisamos sempre lembrar que a maior parte das notícias e áudios que vocês recebem no WhatsApp já cai na regra do primeiro tópico que eu falei. Não tem ninguém por trás dando a cara a tapa para assumir responsabilidade daquela notícia. Então, 99% das vezes é falsa. E sempre verifique quem é que está por trás dessa informação, ok? Você verifique sempre, se você receber uma coisa pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social, verifique se a informação é correta. Se fala de alguma coisa que o Ministério da Saúde falou, pesquisa no site do Ministério da Saúde, entendeu? Vá sempre atrás da informação correta e não compartilhe e saia repostando só porque você acabou de receber na sua rede social, tá? Sempre tenha atenção de buscar o fato verdadeiro. Sobre o novo coronavírus, já que estamos falando de fake news, centenas e centenas de notícias de caráter duvidoso estão sendo compartilhados sobre métodos alternativos homeopáticos para se curar coronavírus, sobre a veracidade ou não do impacto do coronavírus na sociedade. Busque apenas notícias de saúde nos sites vinculados e autorizados pelo Ministério da Saúde. Inclusive o Saúde Sem Fake News, o programa do Ministério da Saúde, está ajudando a vincular notícias de caráter sério, baseados em fontes bem documentadas, sobre a questão do coronavírus e todas as outras informações relativas à saúde, tá? Nesse período precisamos ter bastante cuidado para sair na rua, para tomar os devidos cuidados de precaução e sanitarização em casa. Então, use sempre fontes vinculadas ao Ministério da Saúde, autorizadas pelo Ministério da Saúde para se informar sobre essa crise, ok? Esses são os principais pontos para a gente detectar fake news na internet. Leve isso em consideração e cuidado com o que você compartilha. Ficamos aí até a próxima. Continuamos com a professora Liliane. Então, meninos, meninas, meus alunos, pais que estão aí, eu espero que vocês tenham entendido, né, que é muito fácil identificar um fake news. E eu queria dar continuidade a essa aula falando o seguinte: a gente sabe que a gente está dentro de casa, né? O que eu vou fazer? Bate aquele desespero. Eu mesmo, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de falar muito, né? Os alunos já perceberam esse detalhezinho meu, essa característica. Então, para mim é muito agoniante, muito agoniante ficar sem ter o que fazer em casa. Só que existem maneiras de você se libertar um pouco da tecnologia porque ela escraviza. Essas matérias, a internet, ela foi feita para te encantar. Então, você precisa também ter outras atividades para bater de frente com isso. Você fugir um pouco e você ficar melhor em casa e ter mais interação com seus pais, que eu tenho certeza que os conflitos surgem. Primeira coisa, você desativar as notificações do seu celular. Isso é importantíssimo. Sei que os pais estão trabalhando, mas existe uma coisa também que é monitorar o tempo de uso. Tá, tudo bem, pai, você está home office, trabalhando, mas não sei se vocês perceberam, quem está home trabalha às vezes muito mais, porque você acorda no café já atendendo solicitações home, almoça com o telefone ali, com o computador do seu lado, vai dormindo, está respondendo coisas do trabalho. E quando você vai monitorar o seu tempo de uso, tá gigante você preso à internet.
Então, desativa um pouco. Eu vou desativar 2 horas, vou desativar 3 horas. Porque toda hora vai chegar a notificação do Instagram, toda hora vai chegar a notificação do WhatsApp, toda hora vai chegar a notificação das redes sociais. E isso pode atrapalhar bastante seu momento de quarentena. Você pode parecer que está numa bolha, sozinho, interagindo com um celular. Terceira coisa, dormir sem o celular. Isso é importantíssimo. Todos os psiquiatras, oftalmologistas recomendam que a gente durma sem o celular. Primeiro porque aquela luz atrapalha, né? A luz azul, ela é muito incidente nos nossos olhos. Então, se você precisa usar o celular de noite, coloca no modo leitura depois das 8 horas da noite, que aí você vai ter uma luz mais baixa, mais branda, não vai ser tão agressivo, não vai te causar insônia, porque você fica com aquele celular, 11 da noite, tô lá, grudado na série. Então aquela luz vai manter seu cérebro muito ativo, você não vai conseguir dormir, você vai ter insônia. Então, dormir também sem o celular. Outra coisa que é bom os pais também notarem, e eu já falei nas aulas de 6º ano e de 8º ano também, perceber os padrões. Quem são as pessoas que eu sigo? Quais são os tipos de consumo, vícios que eu estou seguindo na internet? Esses padrões, eles são impostos pra gente e para viciar. Eu converso com a minha turma o seguinte, hoje a inteligência artificial, os algoritmos que Facebook, Instagram e vários outros utilizam, eles são feitos para te prenderem ali. Se eu estou falando com vocês agora sobre marketing digital, se eu estiver falando com vocês sobre viagem para o Nordeste, daqui a pouco eu começo a receber notificações de impulsionados e de internet a respeito disso. Por quê? Porque existe uma inteligência artificial trabalhando para que eu receba só aquilo que é de meu interesse. Isso vai fazendo com que eu fique mais preso às redes sociais. Então, vamos começar a monitorar os nossos padrões, do que a gente está seguindo, quem são as nossas referências e selecionar o tipo de perfil e informação que eu recebo. Tem um livro que eu quero muito que vocês acessem as bibliotecas, né, e as livrarias digitais. Esse livro do Paulo Levi, que chama Digital Inferno, é um nome pesado, mas a leitura não é, podem ficar tranquilo. É porque ele fala que tipo de grupo que eu finjo fazer parte. Por quê? Quando eu sigo um determinado grupo, eu finjo fazer parte daquilo, eu finjo que eu sou parte do que ele está falando, do que ele está comendo, do que ele está impondo, mas eu não sou. Então, tem determinados grupos que impõem o tempo inteiro como ser, como agir, o que comer, o que fazer, o que falar, o que vestir, pra gente. E a gente não consegue identificar isso de maneira saudável e vai replicando isso. Vai replicando o tempo inteiro, vai compartilhando e vai deixando que isso vira um vício. Então, vamos analisar, selecionar o tipo de perfil, o tipo de pessoas que a gente segue. São pessoas que disseminam ódio? Será que eu estou seguindo alguém que dissemina ódio para qualquer gênero, para qualquer minoria? Vamos atentar a isso, porque às vezes as coisas ficam no nosso subliminar e as mensagens subliminares são muito piores, porque elas vão mexendo com o nosso inconsciente e depois a gente já está fazendo isso de forma consciente sem perceber. É muito sério o que eu falei. Cuidado com as mensagens subliminares que as redes sociais e a internet estão colocando dentro das nossas casas através de um smartphone, porque elas vão trabalhando o nosso inconsciente para que de maneira consciente a gente comece a agir da maneira que eles querem, da maneira que foi imposta. E uma das atividades agora, que é uma maneira de se manter saudável na quarentena usando as redes sociais ou não usando, que é o que eu vou recomendar agora, são atividades sem o telefone. E aí, todo mundo tem o Instagram do colégio, que é Colégio Signorelli, e a primeira atividade da aula de informática é o seguinte: eu quero que os pais, os irmãos ou você sozinho, esqueça um pouco a rede social e vá brincar de brincadeiras que a gente já perdeu o costume de brincar há muito tempo. Eu vou sugerir algumas aqui e eu quero que vocês marquem o colégio falando: professora Liliane, tô fazendo atividade, brinquei com meu irmão. Uma das atividades que eu vou sugerir para vocês, brincadeira de dama. É um tabuleiro, né, que vocês podem até construir em casa. É muito legal construir um tabuleiro de dama. Pega a foto dele na internet e pinta de tinta guache, dá pra você construir a dama. Pega pecinhas de feijão, pecinhas de milho, qualquer outra pecinha. Não tenho as peças da dama aqui, não consigo comprar. Fabriquem, você com a sua mãe, os meninos de 6º ano que adoram fabricar as coisas, fabriquem um tabuleiro de dama e aprendam a jogar dama com seus pais. Culinária. Quantas meninas aí não sabem cozinhar ainda? Não sabem fazer um lanchinho para a mãe, não sabem preparar um lanchinho para os amigos? Existem muitas receitas na internet fáceis. Gelatina, bolinho delícia, bolinho fácil, docinho de leite em pó, leitinho. É muito fácil de fazer. Então senta com a sua mãe e vai fazer esses docinhos. Mímica.
era uma das brincadeiras que eu me acabava. Primeiro que eu sou muito gestual, né? Já perceberam? Eu sou bem sinestésica. Então, assim, mímica, selecionem vídeos, animais e vão brincar com os pais de mímica. Bota você e seu irmão contra seu pai e sua mãe e seu irmão contra você e sua irmã. E brinca de mímica. É tão saudável, é tão engraçado. Você vai descobrir que você tem um ator, uma atriz na sua casa sem perceber. Dobradura. Para alunos que são, a gente tem alunos de 7º ano aqui, que são bem concentrados, então dobradura, origami, né? Eu acho que era origami que chamava, origami oriental, que os japoneses faziam, é muito legal de fazer e exige concentração, desenvolve na gente habilidades que nós também nem sabíamos que existia. A dedanha eu vou ter que explicar como é que é, porque muitas crianças não vão saber. A dedanha é muito legal. Você seleciona 10 tópicos, por exemplo, animal, cachorro, cidade, estado, país, ator, atriz, cantor. Você vai selecionar e você estipula um tempo, 1 minuto e só letra. E sorteia uma letra, vai ser com A. Então vai ser cidade com A, animal com A, nananana, todos aqueles tópicos com A. E você tem tempo. E aí vai ganhando pontos e no final soma quem teve mais pontos é o ganhador. Quero que vocês brinquem disso também porque isso é muito legal. Caça-palavras, os meninos menores podem fazer em revista com os pais, recorte de revistas e achar o significado no dicionário. É uma maneira da gente aprender palavras diferentes, vai ser bem legal. E o quiz de música, que esse também é muito legal. A gente pode brincar de qual é a música, onde vocês escolhem uma frase só da música e o pai tem que cantar, ou escolhe 2 palavras de uma música, ele tem que adivinhar uma letra, ou faz uma mímica de uma música, ele tem que cantar a música. Então, assim, eu deixei várias atividades para que vocês marquem o colégio essa semana e eu vou estar olhando um a um quem está marcando e fazendo as atividades em casa da aula de informática. Combinado? Meninos, meninas, e a nossa última atividade é uma atividade mais didática, tá? O que eu preciso que vocês façam? Uma redação dissertativa a respeito do tema fake news. O que vocês aprenderam? O que vocês leram? Como se livrar? Quais as dicas do nosso professor Danilo que vocês aprenderam, que vocês captaram, que vocês decoraram, que vocês levaram para vocês e que vai ser útil? Mandem para o e-mail informaticasignorelli@gmail.com, tá? Mandem para a gente que eu vou avaliar todas essas atividades de vocês, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Tenho levado em consideração todos os pontos apresentados pela professora Liliane hoje, todas essas informações novas que vocês puderam aprender. Lembrando sempre que não é porque estamos trancados em casa que o mundo precisa parar, as aulas vão continuar sempre, estamos aí com vocês o tempo todo, vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais e não se esqueçam de fazer as tarefas que a professora Liliane deixou para vocês fazerem, hein? Vejo vocês na próxima aula, ela também vê vocês na próxima aula. Um beijo. Um beijo. Até mais. Até mais.